Alvorada, bem-vindos a mais um episódio de Mercados e Empresas. Eu sou o Rui Queiroz e hoje vamos falar de computação quântica. Vamos entrar no reino da física. Mas antes de entrarmos no reino da física, eu queria vos falar do webinar que nós fizemos a semana passada, eu e o António, sobre o Alt Season, criptomoedas. Estou a falar de criptomoedas. Esse webinar fizemos ao vivo, tivemos muitas inscrições. Ainda podem ver o webinar, podem ir ao link que está na descrição sobre o webinar e podem comprar, são 25€. Ou se quiserem podem participar na nossa comunidade por 52€ por ano e ter acesso a esse webinar e todos os outros webinars que já fizemos para trás. Agora, vamos lá falar de computação quântica. Quase todos nós, ou muitos de nós, já ouvimos falar desta tecnologia já há algum tempo, não é algo novo, mas é algo complicado. Vou começar-vos por explicar de uma forma muito simples o que é computação quântica e o que é que ela difere da computação normal que nós conhecemos. A nossa computação é binária, zeros e uns. A computação quântica entra aqui, desafia um bocado aquela frase do Shakespeare, o to be or not to be, ser ou não ser, eis a questão. É que na computação quântica, enquanto na computação normal ou somos zeros ou somos um, ou somos ou não somos, na computação quântica podemos ser e não ser. Podemos ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Podemos estar em dois pontos da existência ao mesmo tempo. Isto, para mim, é computação quântica. Tudo o que é ao nível do átomo, tudo o que é física quântica, tudo o que é dinheiro do Banco Central, são duas coisas que eu começo a ler e é overwhelming. É demasiado para mim. Portanto, vamos acreditar que o que eu disse está certo. Podem ir ler sobre isso, mas é isto. Algo pode estar em duas fases ao mesmo tempo. Posso ser e não ser. Posso ser um 0 e um ao mesmo tempo. E isto é uma implicação brutal. Porque qual é a implicação disto? E a implicação é que quando algo pode ser e não ser, pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, pode executar muito mais tarefas ao mesmo tempo do que se o mesmo bit, porque isto chamam-se os qubits, os quantic bits, o bit normal só está em 0 e 1, portanto só pode executar aquelas operações naquele momento. Enquanto se a gente pode estar em qualquer situação, o qubit pode fazer uma data de contas ao mesmo tempo. E basicamente o que um computador faz é contas, são operações. E isto faz com que a rapidez dos processos seja exponencialmente maior. São coisas que não têm nada a ver. Um computador quântico consegue resolver uma operação em horas, algo que todos os computadores que existem na Terra estariam milhares de anos a tentar resolver. Os que existem hoje, e já estou a falar dos supercomputadores também. Portanto, é uma tecnologia completamente disruptiva, completamente, usando uma expressão que eu uso há muitos anos, que é completamente de outra dimensão. Mas ainda não existe na prática. Porquê? Vou começar no porquê e depois vou-vos falar das empresas que estão a trabalhar nisto e como é que a gente pode investir nesta tecnologia. Um qubit, portanto um processador quântico, é uma coisa deste tamanho, portanto, ou seja, o tamanho da minha palma da mão, mais pequenina, é uma coisa muito pequenina. E dentro daquilo está toda a potencialidade da computação quântica. Mas porquê é que nós não conseguimos ainda usar de forma útil esta tecnologia? Porque os qubits são muito sensíveis, são seres muito sensíveis e completamente à interferência do ambiente. Ou seja, um qubit só consegue, a humanidade só conseguiu pô-los a funcionar à temperatura de 0 graus Kelvin. O que é um 0 grau Kelvin? Estamos a falar de menos 273,15 graus Celsius. Menos 273. E para isto acontecer, para nós conseguirmos ter esta temperatura à volta deste processador, enquanto o processador é uma coisa deste tamanhinho, o computador quântico é uma cena do tamanho daqui até lá ao teto. É caro de montar, tem uma data de componentes que vão permitir com que a temperatura lá dentro consiga chegar a este valor. Portanto, é muito caro construir, por causa de tudo isto, e é muito caro de operar. A energia que é gasta para levar até esta temperatura é muito alta. E o que é que acontece quando eles são sensíveis? Qual é o problema desta sensibilidade deles? É que eles fazem cálculos errados. E nós não queremos ter um computador que faça cálculos errados. Se nós tivermos um qubit a funcionar à nossa temperatura de hoje, estou para aí 20 graus, ele vai errar. E não é um computador que erra, não serve muito, não é? Se um jogador de futebol errar, pronto, ok, pode acertar a seguir. Mas um computador não é essa a expectativa que nós temos e na realidade não vai servir para nada. Ultimamente houve aqui um grande upgrade na temperatura, portanto, eles já conseguimos trabalhar na humanidade, já conseguiu, ou pelo menos que nós saibamos, e já vamos a seguir à parte das empresas, mas que nós saibamos, que esteja para o público,
nós sabemos que eles já conseguem trabalhar a 1 grau Kelvin. Portanto, eles trabalhavam a 0 e agora trabalham a 1 grau Kelvin. Agora vocês perguntam, Rui, mas quanto é que é 1 grau Kelvin? Eu não tenho o grau Kelvin na cabeça, não sei. Eu também não tinha e fui ver à internet. E basicamente 1 grau Kelvin é mais 1 grau do que o 0 grau Kelvin em centígrados. Portanto, mais ou menos. Portanto, em vez de ser menos 273, é menos 272. Ou 71, à volta disso. A questão é, esta diferença já tem um decréscimo relevante da energia, ok? Ainda é muita, ainda é esmagadora, mas já tem um decréscimo relevante. Portanto, o que se espera que consiga acontecer é que, à medida que a tecnologia evolui, nós vamos conseguir trabalhar com estes qubits a temperaturas cada vez mais ou menos dispendiosas. E nessa altura teremos o computador quântico a funcionar. Agora vou-vos falar das empresas que podemos investir e que estão a trabalhar nesta tecnologia, e depois no final vou dizer alguns perigos da tecnologia, algumas questões desta tecnologia. Portanto, empresas. Uma das empresas principais que está há muito tempo a trabalhar nisto é a IBM. E a IBM é aquela que eu queria falar mais, não vou falar muito, mas é aquela que vou falar mais. Porquê? Porque é uma empresa que toda a gente conhece, é uma empresa antiga, dos mainframes, não é? Dos computadores mainframe. Depois houve uma altura já tinha computadores pessoais, mas agora tem, basicamente, mainframes são data centers. Agora chamam-se data centers, enfim. Não é bem data centers, não é a mesma coisa, mas pronto, não são para as pessoas que têm em casa. E a IBM tem andado aqui, pronto, tem o seu mercado, mas anda ali, pronto, é uma empresa que anda ali. Esta tecnologia é diferente para eles e para o mundo. Eles parece que são dos que estão mais avançados. As ações da IBM, eu vou pôr aqui uma fotografia, só a fotografia com o gráfico, não vale a pena estar a explorar. Isto é o gráfico semanal. Está interessante, ou seja, nós podemos, se nós quisermos começar a tocar aqui um bocadinho, ok, energia quântica, se calhar, só daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sabemos, isto é muito lá para a frente. Mas, ok, podemos começar a pôr ali alguns euros ou dólares, para estarmos atentos, pelo menos estamos atentos ao que se vai passando. E pronto, eu acho que o gráfico da IBM está interessante. Eu não explorei a IBM a fundo, portanto não me perguntem, nem sei se o gráfico está assim por causa dos últimos updates que eles tiveram na parte quântica, mas a IBM parece uma empresa interessante para explorar esta parte. Porque as outras empresas americanas que têm esta, portanto, que estão a trabalhar intensamente nisto, são empresas que fazem muita coisa e que não é uma jogada mais pura. Portanto, na IBM será mais puro. Portanto, o impacto da computação quântica terá mais impacto, na minha opinião, na ação da IBM do que, por exemplo, das outras duas, que é a Google e a Microsoft, que são também duas empresas que estão muito dentro de computação quântica. Em 2019 a Google até anunciou ter alcançado uma coisa que chama-se a supremacia quântica, e nessa altura conseguiu fazer um cálculo complexo em 3 minutos e 20 segundos, algo que levaria, estou a ler agora, milhares de anos a um supercomputador clássico. Portanto, um supercomputador clássico, dos melhores, demoraria milhares de anos a fazer uma coisa que o computador deles conseguiu fazer em 3 minutos. Mas pronto, lá está. Tem que estar ali tudo, ele é muito sensível. Os qubits são muito sensíveis. A Microsoft também tem-se desenvolvido bastante, portanto são duas das empresas daquelas, ok, fazem muita coisa, também fazem isto, é para estar atento. Outras empresas que eu vos queria falar são empresas, pronto, a Intel, uma que é a D-Wave, que eu nem conhecia, e todas essas eles estão a fazer a computação quântica, mas com algumas ligeiras diferenças. Eu acho que não vale a pena entrarmos agora por aí. Este vídeo é mais para termos a ideia que isto existe e temos de estar atentos, e se quisermos começarmos a colocar, eu diria que a IBM, eu não posso fazer conselho, mas eu diria que a IBM é interessante do meu ponto de vista. Eu não tenho IBM, mas eventualmente posso vir a ter, não sei, agora estou mais focado noutras coisas e não na computação quântica. Baidu, chinesa, a Toshiba, que é coreana ou chinesa, e agora estou a fazer um erro, é coreana, chinesa não, japonesa, ou é coreana ou é japonesa, eu acho que é japonesa. Xanadu, canadiana, e há aqui uma luta, ok? Há aqui uma luta entre desta coisa que é a supremacia quântica, porque a primeira pessoa, ou a primeira empresa a ter supremacia quântica tem uma vantagem brutal sobre tudo o resto. E qual é esta vantagem brutal? É tudo que são sistemas de encriptação. Porque um computador quântico vai conseguir resolver problemas de encriptação de forma completamente mais fácil
do que um computador, um supercomputador. O que demoraria milhares de anos a um supercomputador de tentar resolver a nível de criptografia, um computador quântico resolve mais facilmente. E há aqui uma grande luta entre os Estados Unidos e a China e outros players, mas principalmente estes dois. E entramos aqui numa lógica, não sei se vocês conhecem a famosa história da máquina do Enigma. Máquina Enigma, que foi uma máquina que os ingleses conseguiram roubar aos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiram decifrar o Enigma. E o que é que permitia? Permitia com que os ingleses conseguissem saber todas as comunicações encriptadas que os nazis, os alemães, estavam a fazer naquela altura, e isso deu uma vantagem grande aos ingleses. Mas ninguém sabia. Eles não usaram a informação, eles iam sabendo a informação, mas não a podiam usar, porque a partir do momento em que eles usassem a informação, os alemães saberiam que eles tinham sido apanhados, não é? E iam mudar a encriptação e depois ia demorar mais não sei quanto tempo aos ingleses a voltarem a conseguir desencriptar o Enigma. E isto deu, a história é verídica, muitos ataques em Inglaterra, na altura quando os alemães estavam a atacar a Inglaterra com os bombardeiros, não foram defendidos. Ok? Portanto, houve muita gente que morreu, civis, inocentes, e foi uma decisão na altura militar, para ganhar-se a guerra depois. E, neste caso, provou-se uma boa decisão para se ganhar a guerra, à custa de não podemos defender aquelas cidades que sabemos vão ser atacadas, porque os alemães iam perceber que estavam a ser defendidas. Portanto, tinha que se manter aqui o status quo anterior. O que vai acontecer com a computação quântica é exatamente o mesmo. Se alguém já tiver esta vantagem, não a vai dizer. Ok? Não a vai dizer. Porquê? Porque vai tentar obter todas as informações possíveis e imaginárias agora sobre o seu adversário, sem ele saber que já se consegue fazer. Nem eu hoje, nem quase ninguém no mundo, a não ser as pessoas que estarão mesmo neste processo, é que saberão se já existe, se já está a ser usada esta computação quântica neste aspecto. Portanto, estamos a falar aqui de segredos do mais alto nível de secrecy, de segredos quer dos Estados Unidos, quer da China, e pronto, e não sabemos na realidade. Em relação ao Bitcoin, muita gente fala sobre o computador quântico que vai acabar com o Bitcoin. É uma possibilidade, ok, não vou dizer que não. Nós não sabemos o futuro. O que é facto é que não há interesse em nenhuma das partes, se já tiver um computador quântico e que se ela conseguir portanto, desencriptar o algoritmo de Bitcoin, vamos supor que sim, não é do interesse que eles o façam. Pelo motivo que eu já disse antes, porque se eles fizerem já toda a gente sabe o que aconteceu. Portanto, não há um interesse de nenhuma das partes fazer isto. E a questão que se põe é, então se houver várias partes, o que pode acontecer é que depois a computação quântica a determinada altura a computação quântica vai também ser usada na encriptação de Bitcoin. Portanto, eu acho que existe essa possibilidade, ou seja, portanto, a computação quântica partir completamente a encriptação de Bitcoin. Acho que a probabilidade disso realmente acontecer não é muito alta, não é zero, ok? Não é zero, mas não é muito alta. Não faço ideia, na realidade, de tudo o que eu pesquisei, em que ponto nós estamos na computação quântica nestes aspectos de encriptação, porque é tudo segredo. A IBM não fala disso, os chineses não vão falar, ninguém vai falar disto, mas é um grande perigo. E agora, sem ser sobre Bitcoin, é um perigo porque as contas bancárias, não é? Nós temos contas bancárias normais e toda a gente ainda as tem. E isto pode desencriptar todos os bancos do mundo. Pode ser um ataque, pode-se fazer com um computador quântico, pode fazer um ataque terrorista a todo lado. Por outro lado, o computador quântico também vai conseguir proteger quanticamente, também vai haver encriptação quântica na altura em que começar a haver encriptação de desencriptação e essa guerra mais visível, que não sei se vai acontecer. Bottom line disto tudo é, não se preocupem, acho eu não estou preocupado com esta última parte, acho que estamos longe, e se acontecer, aconteceu. E não há nada que possamos fazer, na realidade. Portanto, a única coisa que podemos fazer é jogar os jogos ou o trabalho que nós vamos fazendo todos os dias, a tentar ter mais valor, etc. E se acontecer, faz parte do processo. É como se houver uma revolução amanhã em Portugal e tirarem todos ninguém tem dinheiro no banco ou ninguém tem casas, não é? As casas passam a ser do Estado. É uma revolução. E essas coisas podem acontecer a qualquer momento. Ainda ontem aconteceu na Coreia, não é? O presidente fez lá uma tramóia, que eu nem sei depois como é que aquilo se processou, mas coisas podem acontecer a qualquer momento e estão fora completamente do nosso âmbito. Esta aqui, é importante estarmos atentos.
olharmos de uma vez a cada 6 meses o ponto da situação quântica e pronto, e quando acontecer alguma coisa, se calhar já fomos tarde para decidir, porque isto está num reino muito elevado, tal como a computação quântica está num reino muito elevado de compreensão da física. Também o que vai acontecer está num âmbito que sinceramente eu acho que não interessa a gente estar a perder muito tempo da nossa mente a pensar o e se nestes aspectos. E se, olha, vamos ter que partir do zero e fazer outras coisas, que é o que a humanidade sempre fez, e as pessoas também adaptam-se com muita facilidade. Esta foi a minha apresentação da computação quântica. Eu quero saber a vossa opinião, porque eu não expliquei muito bem a parte da quântica, de como é que funciona ao nível dos qubits, se alguém quiser falar sobre isso. Este episódio fica disponível para toda a gente no YouTube. Espero ver-vos da próxima vez. Até já.